Bem-vindos a mais um vídeo. Existem muitos pontos de ruptura entre o catolicismo e o protestantismo, seja ele a vertente luterana, seja ele a vertente calvinista, seja ele de qualquer outro pensador que seja também um pretenso reformador. Há incontáveis pontos de ruptura e, consequentemente, há também incontáveis seitas. Sabemos que o protestantismo, devido à sua natureza acéfala, ele tende a se multiplicar de forma proporcional ao número de protestantes, visto que, em última instância, cada protestante é o seu próprio papa, cada protestante é o seu magistério, cada protestante possui uma espécie de jurisdição sobre si mesmo. E assim é o protestantismo. No entanto, eu gostaria aqui de abordar o principal ponto de ruptura, o que produziu o protestantismo. Esse ponto de ruptura é o que eu chamo de a doutrina do diabo, que é a doutrina da justificação, tanto de Lutero quanto de Calvino. Mas quem deu o pontapé, claro, foi Lutero. Eu abordei sobre o pensamento de Lutero, tá, brevemente, mais precisamente o seu nominalismo, no meu vídeo As Consequências Políticas do Nominalismo, tá? E como os erros de Guilherme de Ockham e de Lutero levaram à situação política que nós vivemos hoje, e que depois foi agravada por Calvino e outros pensadores. Hoje eu vou abordar esse ponto da justificação. Para servir-me de apoio, claro, temos a Suma Teológica, tá? Especialmente a questão 123, onde trata da justificação. Temos também, principalmente, os documentos do Concílio de Trento, tá? A Sagrada Escritura e alguns livros que me ajudaram a entender bem, tá? Surpreendentemente, um deles é o do Michael Davis, que é um semi-tradicionalista, mas a sua obra é bem útil. Refiro-me à primeira parte da sua trilogia famosa, a Reforma Litúrgica de Cranmer, tá? Eu não gosto da continuação da trilogia, tá? Apesar de ter muita utilidade em termos de fontes documentais, mas a primeira parte é muito boa, a Reforma Litúrgica de Cranmer. Ali tem uma seção em que ele explica muito bem a questão da justificação. Também, assim como no outro vídeo, eu vou me valer da politização da Bíblia, tá? Do Scott Hahn e Benjamin Wiker. E claro, né, tem mais um outro livro do padre Lúcio Navarro, que foi da Arquidiocese de Olinda e Recife nos anos 50, tá? Que é a legítima interpretação da Bíblia, que eu recomendo bastante. Tem também a Igreja, a Reforma e a Civilização, do padre Leonel Franca, tá? Mas claro que não vou aqui, tá, me aprofundar nesses escritos, né? Vou falar resumidamente da doutrina da predestinação. Eu recomendo a leitura desses livros. Michael Davis sintetiza muito bem, tá? Se quiser um aprofundamento do pensamento de Lutero, tem a obra de Scott Hahn, que há diversas citações de fontes primárias, tá?
não é exatamente uma fonte terceirizada. O padre Lúcio Navarro, ele vai tratar disso logo no começo do seu livro. O padre Leonel Franca, ele vai nos dar, vai expandir, digamos assim, tudo isso e vai colocar ali as consequências causadas pela dita reforma protestante, que é baseada na doutrina da justificação. Eu também vou me basear no artigo Análise Crítica da Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, do bispo Dom Donald J. Sanborn, tá? Inclusive vai me ajudar no roteiro, digamos assim. Primeiramente, o que é o que é justificação? Eu falei de predestinação, claro que uma coisa está relacionada à outra, mas aqui é a questão da justificação. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na prima secunde tercia pars, prima secunde, questão 123, artigo 1. Ele descreve a justificação como um movimento. Tá? O que é o movimento? A passagem da potência ao ato. A justificação é a passagem ou o movimento, tá? Do estado do pecado para o estado de justiça. Tá? Há um duplo efeito quando o homem ele é justificado, seja pelo batismo, seja pelo sacramento da penitência, seja pela contrição perfeita. Os pecados são verdadeiramente remidos, apagados, destruídos, aniquilados, seja lá qual adjetivo você queira usar, tá? O fato é que a alma é literalmente lavada, tá? Esse é o primeiro efeito da justificação. O segundo efeito da justificação é o homem se renovar inteiramente em Cristo, onde ele se transforma numa nova criatura, em si mesma agradável a Deus, porque há nesse homem uma participação, ainda que acidental, na própria natureza divina, tá? Em Deus não há acidentes, tá? Essa participação acidental é com respeito a nós. Nós acidentalmente participamos da natureza divina. Lembrando que a graça santificante, ela é um acidente da categoria hábito, tá? Que nos dá uma nova disposição para realizar boas obras em Cristo. É um acidente, não é uma parte essencial do homem, tudo bem? O que é essencial no homem é um corpo animal e uma alma racional. É isso que é essencial no homem. O homem, ele vai continuar sendo homem, mesmo que ele perca a graça santificante. Ele vai se condenar, se morrer nesse estado, mas ele vai continuar sendo homem. Então, o que acontece quando o homem é justificado, segundo explica a doutrina católica, é que os pecados são remidos, a sua alma é transformada em nova criatura e ela se torna por si mesma intrinsecamente agradável a Deus. A alma agrada a Deus porque ele não apenas tem pecado apagado, como ele é transformado em uma nova criatura, tá? Capaz de realizar boas obras em Cristo. É essa a doutrina católica da predestinação. Não é muito difícil de entender, não é verdade? No entanto, Lutero, esse anticristo, esse homem dominado e influenciado pelo demônio, esse réprobo, tá, que destruiu a cristandade já no século XVI, esse agente do Satanás, esse enviado do inferno, vai alterar essa doutrina.
E por que eu digo isso? Porque ele vai criar uma das doutrinas mais satânicas, tá? Já pensada por alguém. Muito provavelmente influenciado por Satanás. A doutrina de justificação de Lutero funciona do seguinte modo. Segundo Lutero, a natureza humana já está completamente corrompida pelo pecado original e o homem é incapaz de realizar qualquer boa obra. Tá? O homem continua corrompido pelo pecado. Então não importa quantas boas obras ele seja capaz de fazer ou ele faça, tá? Nada disso vai agradar a Deus em si mesmo. Segundo Lutero, a natureza do homem é corrompida de tal maneira que é assim que funciona, tá? Então, qual é a solução que ele propôs? Que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé, tá? E que as boas obras não passam, digamos assim, de meros sinais, mas que não fariam diferença se o homem continuasse pecando. Segundo Lutero, o homem, quando ele é justificado, ele continua podre, ele continua corrompido, mas que Deus, ou melhor dizendo, claro que vai ser Deus a causa disso, tá? Mas por meio de Cristo, ele vai receber uma espécie de véu que vai encobrir essa natureza podre dele, tá? É como se o homem fosse um esterco, tá? Feio, fedido, mas essa feiura e esse fedor vai ser coberto por uma neve branca, limpa. E essa neve é a graça de Cristo. E lembrando que, para Lutero, tá, a fé não é uma firme convicção naquilo que é revelado por Deus, tá? Por causa da autoridade de Deus. A fé não é isso para Lutero, tá? Dentro do seu nominalismo, a fé nada mais é que uma convicção de que os méritos de Cristo foram aplicados a eles e que por isso está justificado. E só basta crer nisso. Para Lutero, a fé não é você também ter a firme convicção em tudo no que ensina a Santa Igreja Católica. Para Lutero, basta ter a convicção, tá, de que o mérito de Cristo foi aplicado a nós e que isso já nos justifica. Mas fica a pergunta, quais são as consequências disso? A consequência disso é que a pessoa não precisa melhorar de vida, tá? É claro, se a pessoa fizer coisas boas, melhor, tá? Não vamos também exagerar. Lutero não vai dizer que tanto faz, entendeu? Você sair matando pessoas ou não matando. O problema é que, no final das contas, nada disso mais importa. E Lutero, ele, numa carta a Melanchthon, ele escreve o seguinte: se você é um pregador da misericórdia, não pregue uma misericórdia imaginária, mas uma misericórdia real. Se a misericórdia é real, então deve arcar com o pecado real e não com o imaginário. Deus não salva aqueles que são apenas pecadores imaginários. Seja um pecador e peque fortemente, mas creia e se alegre em Cristo mais fortemente, porque Ele é vitorioso sobre o pecado
e sobre a morte e sobre o mundo. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós pecaremos. Essa vida não é um lugar onde a justiça reside. É suficiente que pelas riquezas da glória nós tenhamos conhecido o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso eu extraí de um site luterano, tá? Que ainda tenta justificar. Mas fica a pergunta: de onde ele tirou essa ideia tão perniciosa, tão nefasta, e que leva as pessoas, tantas almas, ao inferno? Vamos contextualizar. Lutero, ele foi chamado por Frederico III da Saxônia, chamado também de O Sábio, para lecionar a Sagrada Escritura em Wittenberg. Lutero, ele ainda não tinha apostatado, tá? Ele teria de lecionar sobre os Salmos e também sobre a Epístola aos Romanos. Isso eu expus inclusive no meu vídeo sobre Guilherme de Ockham e Lutero. Lutero, ele disse o seguinte, tá? Escreveu o seguinte. Isso está em Martin Luther Selections from His Writings, tá? É citado por Scott Hahn e Benjamin Wiker no seu livro A Politização da Bíblia. Ele escreve o seguinte: fui tomado de um extraordinário entusiasmo por compreender Paulo na Epístola aos Romanos. Porém, uma única palavra no capítulo 1, nele, o Evangelho, a justiça de Deus é revelada, me incomodou, pois eu detestei aquela palavra, justiça de Deus. Embora vivesse como um monge irrepreensível, senti que eu era um pecador diante de Deus e fiquei com consciência extremamente perturbada. Eu não podia acreditar que ele fosse aplacado por minha reparação. Eu não amei, sim, eu odiei o Deus justo que pune os pecadores. Por fim, pela misericórdia de Deus, meditando dia e noite, atentei ao contexto das palavras, a saber, nele a justiça de Deus é revelada, como está escrito. Aquele que, pela fé, é justificado, viverá. Ali, um dom de Deus, a saber, a fé. Ali eu senti que havia renascido e entrado no próprio paraíso por portões abertos. Ali uma face totalmente nova das Escrituras, como um todo, se revelou para mim. É aí que vai entrar a errônea interpretação que Lutero dará a aquele versículo, de que o justo é justificado pela fé. Mas Lutero, ele vai mais além. Ele vai acrescentar a palavra sola, somente. Sola fides justificat. Somente pela fé, tá? Só a fé justifica. Então, ele escreve o seguinte: se um papista te incomoda sobre a palavra somente, diz a ele simplesmente que Dr. Martinho Lutero quis assim. E diz: papista e burro são uma única e mesma coisa. Sic volo, sic iubeo, stat pro ratione voluntas. É uma citação do poeta Juvenal, né? Assim quero, assim ordeno, minha vontade prevalece sobre a razão. Porque não somos pupilos ou discípulos dos papistas, mas, pelo contrário, seus mestres juízes. Devemos pisotear e martelar suas cabeças de burro. E assim como Paulo desafiou os tolos que se fingiam de santos em seus dias, assim também desafiarei esses burros dos meus dias. E ele continua:
Lamento agora por não ter adicionado a palavra todos, de maneira que se lesse sem todas as obras e todas as leis, e assim proclamar em alto som e por completo. Entretanto, deve permanecer como está em meu testamento, apesar de todos os papistas burros enlouquecerem a respeito, não me demoverão disso. Mas fica um problema. A interpretação de Lutero de Romanos 3:28, que o justo é justificado somente pela fé, vai de encontro com diversas outras partes. Não apenas com a Epístola de Santiago, que diz que a fé sem obras é morta, mas também com as ensinadas diretamente pelo próprio Cristo, como a parte que ele diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, etc. Mas, claro, eles vão de um jeito ou de outro dissimular. Como, por exemplo, essa citação que está aí agora na tela. Mas não ajuda muito. Na verdade, não ajuda nada. Visto que, para Lutero, as boas obras são sinais apenas da justificação, mas não algo que participa essencialmente da justificação. Para Lutero e para os outros protestantes, as boas obras de São Francisco de Assis e Santa Teresa d'Ávila não são boas porque eles são justificados, porque eles são bons, porque eles foram transformados em Cristo, mas sim apenas sinais externos, tá? Coberto pelo manto de justiça de Deus, de Cristo. Não passa disso. Uma das consequências que nós vemos é que dentro do próprio luteranismo, eles aceitam mulheres como ministras, episcopisas, eles aceitam toda a agenda LGBT, entre outras coisas. Tudo, e também aceita o divórcio, tá? Tudo porque já está resolvido. Se as boas obras são meros sinais externos, tá? De que nós estamos justificados, mas também sabendo que o pecado é forte e que nós continuaremos pecando, como concluir que nós estamos em estado de graça? Como poderemos presumir isso? Porque quando nós nos confessamos, tá? E nós temos e sabemos que nós confessamos bem e validamente, o católico tem uma certeza moral de que ele foi justificado naquele momento. Ele pode cair em pecados veniais, mas ele tem a certeza de que, com a ajuda da graça, ele deve evitar os mortais. No entanto, Lutero, como nominalista, ele não fazia a distinção entre pecado mortal e venial. Então, há um problema aí. Se as boas obras de um São Domingos de Gusmão, de um Santo Inácio de Loyola e outros são realmente obras de uma alma transformadas em Cristo, são obras que por si mesmas vão agradar a Deus. Mas para Lutero não é assim, como nós vemos. E aqui entra o ponto mais importante, tá? Que não está inclusive nesses livros que eu coloquei aqui.
Se a justificação é somente pela fé, e não pelas obras, que são meros sinais externos, mas não uma parte essencial da nossa justificação, e se essa fé é mera convicção pessoal de que os méritos de Cristo foram aplicados a nós, em última instância, não é Deus quem nos justifica, mas nós mesmos. Tá? Lutero, supostamente querendo combater o neopelagianismo, acaba criando o mais forçado de todos os pelagianismos. Justamente porque ele elimina radicalmente, tá, a não apenas necessidade das obras, já que são meros sinais, como também ele elimina a necessidade de sacramentos. Tá? Com exceção do batismo, porque isso daí não tem como negar devido à Sagrada Escritura. Tá? Mas depois dele virão os anabatistas. Tá? Que decorre desse erro de Lutero. E Calvino, ele vai piorar a coisa, tá? Calvino, ele vai escrever o seguinte, no seu livro, isso está em, deixa eu ver, a Instituição da Religião Cristã. Calvino, ele escreve o seguinte: assim, as consciências terrificadas não encontram repouso a não ser em sacrifícios e abluções para expiar seus pecados. Temos a tendência de seguir por aquela direção, e a morte de Cristo é apresentada a nós como fonte da vida. Entretanto, sabendo que nossa culpa fez com que merecemos ser amaldiçoados no tribunal celestial de Deus, a condenação de Cristo diante de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, nos diz em primeiro lugar que a punição que pertencia a nós infligida sobre aquele justo. Esta é a nossa absolvição. A culpa que fazia-nos merecer a punição é transferida para a pessoa do Filho de Deus. Essa satisfação deve lembrar-nos que não podemos gastar nossas vidas inteiras no terror e na ansiedade, como se estivéssemos sendo perseguidos pela justa vingança de Deus, que o Filho de Deus transferiu para si mesmo. Resumindo, como a justiça de Deus já foi aplicada totalmente ao Filho, tá? Como Deus descarregou toda a ira que deveria cair sobre nós, sobre o seu próprio Filho, isso já fez com que todos os pecados já fossem expiados. E que os méritos obtidos por Cristo já são aplicados a nós pela fé. E que depois o manto de justiça de Cristo é coberto. Ou seja, né, para Calvino, Cristo já sofreu as penas do inferno na cruz. Isso é ensinado, tá? E isso faz com que Cristo, em tese, já tenha substituído os pecadores por essa pena. Mas claro que haverá essa condição mínima, né? Ter a fé em Cristo de que Ele é o Salvador. Claro que esse ensinamento é completamente incompatível com a doutrina católica, tá? E por consequência dessa falsa doutrina da justificação, tá? Virá também uma falsa teologia, uma falsa doutrina sobre os sacramentos, sobre a hierarquia da igreja, tá? Vai levar a uma anarquia total entre os próprios protestantes,
E isso também conduzirá ao ateísmo, tá? Muitos ateus, eles vêm do próprio protestantismo. É bom lembrar também que a doutrina católica da justificação nos ensina que a fé é necessária para a nossa salvação, tá? Ela é uma preparação essencial para a justificação. O Concílio de Trento coloca 6 condições, tá? A fé, em primeiro lugar, que consiste em crer e guardar como verdadeiras as coisas que Deus revelou e prometeu. Depois, o medo da justiça divina, o medo saudável da justiça divina, esperar que Deus nos trate misericordiosamente por intermédio do amor a Jesus Cristo, um começo do amor de Deus a quem devemos amar como fonte de toda justiça, o ódio e detestação pelo pecado e de todo pecado, e a resolução de receber o sacramento do batismo ou o sacramento da penitência, caso dos já batizados em estado de pecado mortal, tá? Para começar a nova vida e observar todos os mandamentos de Deus e da Igreja. Isso é muito importante saber, para não cairmos no laxismo radical, tá? E nem no rigorismo e nem no desespero. E eu gravo esse vídeo pela importância e para lembrar que muito dos males que acontecem no mundo é por causa da doutrina da justificação de Lutero, pois foi essa doutrina que abriu a porta para o liberalismo, para tanto o individualismo radical, como também para o coletivismo radical. Lutero, ele muito provavelmente foi o autor de muitos dos grandes males que veio nesse mundo, inclusive o próprio modernismo. O modernismo, a cloaca de todas as heresias, a heresia que nos ensina que a revelação divina é interior e não exterior a nós. A doutrina que destrói a nossa fé por meio da negação da própria noção de dogma. O modernismo, tá, não existiria sem a doutrina da justificação. Porque se a justificação é meramente exterior por conta de um ato falso de fé, então a revelação divina também é interior e depende também das nossas disposições, da nossa noção e percepção. O modernismo não é mais do que digamos assim, uma das muitas falsas doutrinas que começou com esse erro de Lutero. E é bom lembrar que a própria doutrina justificativa de Lutero começou por causa de seus escrúpulos. Lutero ele lutava contra o pecado solitário, digamos assim. Ele tinha muitos problemas com isso. Ele não conseguia largar esse pecado. Ele não se submetia aos seus superiores. E por conta disso, ele resolveu criar uma nova religião que agradasse às suas disposições. Depois disso, Lutero ele começou
ele abandonou o celibato, ele abandonou a igreja, ele se entregou ao pecado, ele formou seitas, ele começou a se casar com diversas mulheres, inclusive com ex-freiras, com um sacramento sacrílego, e foi responsável por uma das maiores matanças da história da Europa, na Revolta Campesina. Como então nós podemos dizer que um homem desses é um testemunho do Evangelho? Uma testemunha do Evangelho. Como nós podemos afirmar isso? Não podemos. Tá? Lutero foi um servo do diabo, que é responsável por muitos desses males. Então, meus amigos, considerem ajudar o canal com tudo na descrição. Me sigam nas redes sociais. Fique com Deus e até um próximo vídeo.